Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Bem-vindos a mais um episódio do Tal Que Vai. E hoje um episódio muito especial, que eu tenho uma convidada, que eu tenho a honra de poder dizer que tem também o seu podcast, que já atua na área há um bom tempo, que desenvolve trabalhos incríveis, que eu tive a oportunidade de participar, de ser convidado e estarmos juntos lá no podcast dela e tudo mais. Renata Gomes, muito obrigado por estar aqui diretamente de Maceió, agora em São Paulo. Seja bem-vinda ao nosso espaço. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Ai, Jonathan, o prazer é meu. Estou muito feliz de poder estar aqui com você. Parece que foi um dia desse, né? Que foi ao contrário. Exatamente. Foi muito gostoso aquele papo de engenharia, você trazendo todo o seu conhecimento dessa linha de vistorias, né? Da importância de se fazer as inspeções. Foi muito gostoso. E hoje eu estou aqui à disposição para trazer aqui o que melhor for para aqui o seu episódio, para agregar aqui ao seu episódio. Muito obrigado. Eu confesso que esse eu tô um pouco nervoso, porque eu tenho uma host aqui também, que sabe como desenvolve, como faz um podcast de excelência, que eu admiro muito. Então, de verdade, parabéns pelo trabalho que você, que o Jaelson, toda a sua equipe desenvolve. É algo fantástico e hoje eu quero aprender também. Todos os episódios eu já aprendo, mas esse é aquele que eu já vou pegando mais aqueles insights. Ô, Jonathan, eu acho que a gente aprende um com o outro. É como a gente estava conversando aqui agora há pouco, a gente tem que ser a gente. Sim. Tem que deixar fluir. Aí tudo dá certo. Exatamente. Isso aí é ser espontâneo, né? É ser quem a gente é. É verdade. Legal, show de bola. Então conta pra gente quem é a Renata. Renata é uma mulher que ama a vida. Eu gosto de começar dizendo que eu sou cristã. Eu sou uma mulher guiada por Deus. Deus é meu guia, Deus que me dá sabedoria para conduzir a minha vida. Amo a minha família, tá? Então, eu vivo para ela. Hoje eu tenho a satisfação em dizer aqui que eu fui vó, Jonathan. Olha só. Fui vó agora em maio. Eu dediquei o mês de maio para o meu neto. Foi um momento, assim, muito ímpar para a minha vida, tá? Eu acho que a gente que trabalha nessa parte de engenharia, de construção, acho que a primeira construção que a gente tem que ter é a nossa família, né? Então, para mim, a minha família é a minha base e agora meu netinho. Luca, estou apaixonada por ele. Ele mora em Fortaleza. Aí a vovó está aqui morrendo de saudade desse neto. Olha só. E aí, Renata é engenheira como segunda formação. Eu sempre quis fazer engenharia, Jonathan. Sim. E aí, quando eu fiz engenharia, na época, eu não passei. Por pouco. Era um curso que predominava ainda a parte masculina, quando eu fiz. E aí eu perdi... Enfim, quando foi no ano seguinte, eu não tive aquela persistência de fazer de novo engenharia. E a minha família não me incentivou. Na época, meu pai até dizia, menina, é um curso só masculino. Enfim, resumindo. O que você vai fazer na obra? O que você vai fazer? Eu não tive tanto apoio e também não tive tanta persistência, né? A gente muito jovem na época. Sim. E aí a gente termina se influenciando. Eu fiz administração, Jonathan. E aí passei uns 15 anos da minha vida trabalhando, mas eu não era feliz. Porque quando você não trabalha com aquilo que você ama, parece um peso. Enfim, aí foi quando eu decidi fazer engenharia. Mas eu já tinha, na época, meus 37 anos. Então, eu estava velha, né? Que isso? Já tinha meu segundo filho, Matheus, na época, tinha 1 aninho.
Mas eu não estava feliz. E aí eu quis Se reinventar. me reinventar, reescrever a minha história. Entrei no cursinho, voltar a estudar depois de tanto tempo fora da sala de aula, né? E aí eu fiz engenharia. Jonathan, e aí quando eu entrei na sala de aula do meu curso de engenharia, quando eu chego lá, meus colegas de sala de aula eram amigos do meu filho mais velho. Diga aí. Do Lucas, meu filho mais velho. Quando eu sentei lá, Bia, Rubinho, uns amigos lá que eram amigos de Lucas. Aí, quando eu cheguei, disseram, tia! Tia, eu digo, isso aqui não vai dar certo. Passar 5 anos aqui com esses meninos me chamando de tia. Aí, eu fiquei brincando com eles e agora eu não sou mais a tia de vocês. Agora a gente é colega aqui de profissão. E assim passou, né? Então, lógico que eu imaginava que eu não ia ser inserida num ambiente de trabalho pela minha idade. Mas aí Deus é maravilhoso e abre as portas, da onde a gente menos espera. No segundo período do curso, eu já comecei a estagiar numa construtora. No meu segundo ano de curso, eu já estava assumindo cargos de confiança dentro dessa construtora. Eu comecei nessa construtora ganhando R$300. Você imagina, uma mulher mais velha que já tinha toda a sua independência e passar, porque eu tive que abrir mão, tá? Quando eu decidi fazer engenharia, meu esposo disse assim, Natinha vai ter que abrir mão de algumas coisas. E eu abri, tá? E passei a ganhar ali R$300. Mas eu fui tão grata com aqueles 300, Jonathan. Lógico que para minha realidade de vida naquele momento era muito pouco. Mas eu fui sempre muito grata com aquilo que chegava para mim. E logo em seguida, você vê, com 2 anos, eu já estava atuando lá. Sim. Ainda não como engenheira, porque eu ainda não tinha o diploma. Mas, veja, a minha maturidade, o meu curso de administração que eu tinha feito, eu já tinha feito algumas pós de gestão empresarial, de docência de ensino superior. Então, toda a minha bagagem naquele momento me ajudou para eu já assumir um cargo de sistema de gestão da qualidade. Então, eu entrei lá na construtora, tomando conta desse setor, e logo em seguida me veio a assistência técnica, Jonathan. Olha só. O gestor, o dono da construtora chegou para mim, Renata, você sabe que as construtoras, muitas não têm um setor estruturado, né? Nessa construtora não era diferente. E ele me viu com o perfil de assumir a assistência técnica. E ele colocou na minha mão para eu coordenar toda essa parte da assistência. Aí vem um desafio, né? Ele me perguntou, e aí, Renata? Você quer assumir? Você é capaz? Joga isso para a gente, né? Eu digo, quero. Sim. Quero. E eu sei que dessa área eu ainda não sei de nada. Mas eu vou aprender, eu vou conduzir. E o que eu não souber, a gente pergunta, né? Eu vou ser humilde o suficiente para perguntar até a você. Isso com o dono da construtora, né? Resumindo, 14 anos lá dentro. Olha só. E cada vez mais, né, agregando e chegando até ao momento que eu, hoje, não estou mais nela como CLT, e sim como consultora dessa construtora. Então, a gente vai pegando as oportunidades, a gente vai estudando, a gente vai se aprimorando, a gente vai sendo humilde, perguntando aquilo que a gente não sabe, trabalhando com a verdade, aí a gente consegue traçar aí uma carreira. Incrível. Né? Que história, só essa introdução já valeu o podcast, porque, de fato, a gente traz a Depate Jovem, os jovens, e até a questão do VAI, que a gente fala aqui muito no podcast, mas não é somente pro estudante, pro jovem de idade mesmo, ou ali o recém-formado, mas para uma pessoa também igual você, que teve ali uma decisão, se ressignificou, mudou ali a trajetória, quis ali atrás de um sonho e principalmente acreditou no processo. Né? Então, isso é importante porque esse seu estágio dos R$300, ele foi não somente um estágio, foi uma experiência. Né? Então, foi algo que você conseguiu viver e que dali foi um upgrade, né? Um passo maior. E eu vejo que muitas pessoas, elas acabam ficando no meio do caminho porque elas não confiam nesse processo, né? Elas não acreditam, elas falam, não, mas eu não vou ficar 1 ano, 2 anos recebendo R$300 por mês. Não. E olha só,
o período que você ficou e agora o que você conquistou. Então, são pequenas atitudes, pequenos passos, né? Você vê dessa forma também, porque eu também estudei com a galera na faculdade, que o pessoal, muitos, falava, eu preciso fazer um estágio, mas eu tenho 2 filhos em casa para criar, eu tenho um salário aqui de X mil reais, eu vou deixar tudo para poder fazer isso, eu não sei as incertezas, como que é esse desafio, né? É muito sério isso, Jonathan, mas assim, o que a gente precisa mais na gente é ter gratidão, certo? Gratidão por aquelas coisas que chegam para a gente. E é como você falou também, né? A persistência. Hoje, o grande desafio é isso, é a gente persistir. Mas não adianta a gente ser só grata e a gente persistir. A gente também tem que se capacitar. Exatamente. Não é isso? Porque, Jonathan, nesse meu período de assistência técnica na construtora, já chegou momentos que eu pensei em desistir. Eu pensei, entendeu? Porque, querendo ou não, é um setor chatinho. Sim. Porque, leia-se, é um setor de reclamações, tá? E aí, eu já pensei em desistir, já pensei em deixar para lá. Mas o que é os estudos? Foi quando eu conheci, foi um grande divisor de águas para mim, né, nessa minha transição de carreiras, a ADEPAT. Por incrível que pareça. Eu fiz a minha faculdade, eu fiz a minha graduação, mas na faculdade a gente não estuda, pelo menos na que eu fiz, não tem a disciplina de patologias, é só as disciplinas técnicas Sim. da engenharia em si. E eu vi na assistência técnica uma oportunidade, mas não encaixava na minha mente que aquilo ali poderia ser uma carreira, tá? Quando eu conheci a ADEPAT, com aqueles cursos, Jonatas, mais direcionados, com aqueles cursos mais técnicos. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Como é importante esses cursos de capacitação, Jonatas? Ele foi dando um norte de onde eu realmente queria estar. E foi assim, através desses cursos que eu fiz o ano passado, eu ganhei um monte de créditos, porque todo curso eu participava, eu queria. E foi assim, um divisor de águas para eu decidir hoje o que eu quero ser, sabe? O que eu estou sendo. Sim. Sabe, Jonathan? Espetáculo. Isso que você desenvolve é algo muito bacana, muito importante. E até queria saber de você, porque assim, frente à assistência técnica, é um trabalho que agora você tem feito como uma consultoria. Você, claro, ajuda ali quando ocorrem os problemas, mas você também tem atuado junto à construtora para evitar que esses problemas ocorram nas próximas obras? Pronto, vamos lá. Durante toda essa minha trajetória nas construtoras, eu hoje desenvolvi um método, tá? É o MPO, é o método pós-obra. Uma assistência técnica, Jonathan, começa desde aquele momento onde você está fazendo a entrega daquele empreendimento para o cliente final. Aí, vamos lá. A partir daquele momento, é o pós-obra. Você tem que entregar um manual bem feito, tá? Então, hoje, uma das minhas especialidades é essa, elaboração de manuais de uso e operação, que é o manual do síndico e o manual do proprietário. A gente tem a norma da BNT, né? Tudo baseado pela norma, que é a 14037, né? Que é a que fala da elaboração dos manuais. É uma exigência normativa. Todo construtor ele tem que entregar um manual para o cliente final. Então, eu gosto de fazer esse manual porque cada manual ele é específico daquela obra. Lógico que tem sistemas que de uma obra para outra eles se repetem, tá? Mas tem particularidades que são específicas daquela obra. E hoje a gente enxerga manuais genéricos. E eu acho que o manual tem que ser específico para cada empreendimento. Então, a elaboração de um manual bem feito. Na entrega daquele empreendimento, aquele cliente, ele já tem que entender quais são as responsabilidades dele também. Porque um empreendimento ele tem as responsabilidades da construtora, mas tem também as responsabilidades do cliente final. Perfeito. Eu, na assistência, vivi aí muitos anos que os clientes imaginam, porque tem aquela garantia de 5 anos, eles imaginam que até se a lâmpada queimar do apartamento, é responsabilidade da construtora ir lá trocar a lâmpada dele. Né? É aquelas histórias dos ralos dos banheiros, sujo ali de cabelo, de tudo, abrem um chamado de assistência.
E por falta de conhecimento, né, as certas equipes técnicas vão lá e fazem esses serviços que seriam de responsabilidades do cliente. Então, assim, o óbvio, Jonathan, ele precisa ser dito. Exatamente. Tá? Então, o pós-obra começa desde uma boa entrega. Você está fazendo aquela vistoria de entrega de uma forma minuciosa, já detectando ali possíveis falhas, possíveis problemas. E ali você está explicando ao cliente tudo, né? Assumindo as responsabilidades como construtora, dando a ele, orientando a ele das responsabilidades dele. E depois vai todo o acompanhamento técnico dessa passagem, né? Dessa passagem, dessa garantia, né? Sim. E aí, é como vai. Nesse processo, a gente tem que treinar bastante aquela equipe técnica, desde aquela pessoa que está recebendo os chamados. Como avaliar se aquele chamado procede ou não? Porque muito é improcedente. Se for improcedente, como dar essa resposta para o cliente? É de qualquer maneira? Não Exatamente. é. Então, tem que ter um procedimento muito ajustado da assistência técnica, de acordo também com os valores da construtora, com os padrões. Enfim, tem que estruturar também toda a assistência técnica, não é um copia e cola. Ele tem que ser adequado de acordo com a construtora, com o que a construtora quer. A equipe tem que ser treinada e isso vai chegar onde você falou no início. Nesse período de assistência técnica, a gente vai mensurando ali o que é que está dando problema, o que é que não está dando. Sim. E ali tem que ter reuniões do setor com a engenharia de obra, para que esses problemas eles possam ser evitados nas obras seguintes, né? Então, assim, isso é um processo. Então, eu desenvolvi uma metodologia onde a gente elabora o procedimento para a construtora que não tem, ou a gente adequa e a gente faz tudo o que precisa ser feito, através de treinando a equipe, né? Até o como atender o cliente. Legal. Né? O cliente é aquele personagem principal da construtora, que vai falar bem ou não da construtora. E da forma como a gente atende ele, vai fazer toda a diferença. Ah, perfeito. Isso é espetáculo, porque por vezes a gente observa de algumas pessoas e tudo mais que vão adquirir o seu imóvel, às vezes seu primeiro imóvel, um sonho, né? A gente está lidando com o sonho de uma pessoa, de uma família, que ela quer ter os filhos, que ela quer criar, constituir ali, de fato, criar as raízes dela, né? Então, é algo sério que a gente lida, né, nesse cenário. E, por vezes, pode acontecer de ter ali por parte da construtora, na hora de vender, né? Falar, na hora de vender é tudo mil maravilhas. E na hora que entrega, aí cai, e aí acontece alguma coisa, não tem um respaldo, eu ligo lá no saque, ninguém me atende, eu peço uma vistoria, eles falam que não dá, mil uma dificuldades, mas na hora de vir o boleto, chega em dia. Então, eu acredito que esse trabalho que você desenvolve, ele é muito importante, porque você já tem um atendimento em alto nível lá no início, mas ele é constante, e a ideia, é claro, na fase de entrega, estar mais próximo ainda do cliente, né? Porque é de fato a hora que ele vai estar utilizando, né? Exatamente. E assim, sabe, a gente como engenheiro, a gente pensa muito na parte técnica, né? Na parte de funcionalidade do imóvel. Eu não estou dizendo que isso não é necessário, tem que ser, porque senão não funciona. Mas assim, sabe, Jonathan, uma coisa que eu trabalho muito é na tratativa ao cliente, tá? Perfeito. Então, quando eu oriento essas meninas, porque eu faço tanto a parte de consultoria, que é trabalhando junto com a construtora nesse setor, como também eu dou mentoria, tá? Para as meninas que querem entrar nesse segmento. Porque tem muitos profissionais que se sentem perdidos, Jonathan, que se formam em engenharia. Você vê que tem pessoas que se formam em engenharia e não seguem. E como é grande, como é vasta essa área da engenharia, entre elas, a assistência. Então, aí quando a gente explica direito, fazem elas entenderem, aí você vê como flui esse setor, sabe? E uma das coisas que eu dou valor é ao atendimento ao cliente. Às vezes o cliente fica chateado, Jonathan, por falta de uma resposta. Entendeu? Então, assim, se você tivesse dado uma resposta, não é nem fazer o serviço. Poderia até dizer que não iria fazer, mas a forma de falar, né? É um dos maiores problemas, você acredita? Na assistência técnica. Imagina. É a tratativa ao cliente.
Porque, às vezes, o que é que eu percebo? Que a assistência, ele fica se tornando um acúmulo de funções para determinados profissionais. E, às vezes, esses profissionais, eles têm habilidade de obra, mas ele não tem habilidade na assistência. Você concorda que é diferente? Totalmente. É diferente Totalmente. o profissional que está trabalhando ali no canteiro de obras. Sim. De aquele profissional que a gente vai colocar ele dentro da casa para lidar com o cliente. Então, às vezes, esse profissional, ele não tem bons modos. Ele não sabe falar. Às vezes, não dá uma resposta. Às vezes, promete e não cumpre. Tá? Sim. Eu lembro que quando eu assumi um dos setores de assistência técnica, tinha um profissional lá que prometia tudo para os clientes. Quando ele ia atender o cliente, era aquele cara boa praça. Doutor, deixa que eu resolvo. Eu vou resolver isso aqui também. Olha, teve uma fissura aqui na parede. Isso é facinho. Isso é fácil. Resolvo. Eu vou resolver aquilo ali também, doutor. Pronto. Saía prometendo, mas não fazia. Então, isso é muito chato, né? Então, a gente tem que ser o mais técnica possível, o mais imparcial possível. Claro. Ser justa, né? A gente nem tá ali para defender a construtora, para tá prejudicando o cliente, nem vice-versa. A gente tem que ser ali bem, botar a patologia ali, né, para avaliar de uma forma bem técnica e aí saber conduzir isso de uma forma bem assertiva, né? Sim, exatamente. E imagino que ainda pode haver cenários que, como que eu posso dizer? Ali, uma das partes, ou até o cliente pode estar certo, né? A construtora pode estar certa, mas por essa questão da política da boa vizinhança, por essa questão do nome mesmo da construtora, fala, não, tudo bem, olha, eu sei que esse problema não foi nós que ocasionamos, mas é algo simples de resolver. Isso. E a gente vai te dar essa assistência. Eu acho que isso também fideliza o cliente, Fideliza. Né? E é muito assim, a gente compra de quem a gente conhece, né? A gente também compra de quem a gente confia. Então, se você vai indicar, depois essa pessoa ela vai indicar a construtora, olha, meu apartamento é dessa construtora, porque deu um problema, eles foram lá e resolveram. A assistência técnica deles, então isso é importante, né? Por isso que essa questão da comunicação que você traz, não só a questão técnica de fato, mas isso está associado a tudo, né? Muito legal. Eu costumo dizer muito que é, assim, o bom senso. Nem a gente pode também ser de tudo. Claro. Tá? Porque também eu já vivi períodos onde a gente fazia tudo. Nem por isso a gente é bom. Você sabia, Jonathan? Parece que quando você faz demais, parece que é pior. Tem que ponderar, então, né? Tem que ponderar. Lógico, tem que ter o bom senso, tem que fazer a política da boa vizinhança. Eu estou com uma situação agora que a gente não tem nada a ver, mas eu vou dar uma ajuda, tá? Não de tudo, mas eu vou dar numa parte. Até eu disse, vamos fechar o forro, vamos dar a pintura, mas a porta ela compra e manda botar, enfim, entendeu? A gente faz, mas olhe, a gente tem que ter o bom senso, porque se a gente diz sim a tudo, não é porque a gente vai dizer sim a tudo que a gente vai ser uma excelente construtora. Por incrível que pareça, já pensou? Sim. É aquele da história do ser bonzinho, né? Exatamente. Se você é bonzinho demais, você não presta. Diga isso. É verdade. Mas é assim na construção, na assistência técnica também. Olha só. E seguindo nesse caminho da assistência, como que para você é nessas atividades de vistoria para poder fazer essa constatação, né, essa identificação desses problemas? Vocês utilizam algum tipo de equipamento? Vocês têm... Porque a gente tem aqui na parte das inspeções, que até nós atuamos com condomínios e tudo mais, mas é focado mais na questão ali de entender o problema, para eles resolver e tudo mais. Mas como que tem sido assim no dia a dia? Porque acredito também que tem que ser algo rápido, né? Prático para poder identificar. Então, como que é essa rotina dessas vistorias? E você tem treinado o pessoal da assistência para poder, mesmo não sendo ali os especialistas em patologia, terem essa visão da área, entender ali de fato algumas coisas, alguns princípios para poder conseguir direcionar ali os caminhos do que pode estar acontecendo. Pronto, é muito importante isso também, né? Com esses cursos que eu fiz aqui na ADEPAT, eu consegui, na teoria, implementar isso na prática. Inclusive, até na próxima semana eu vou fazer questão, eu estou tão feliz, que eu vou participar presencialmente com vocês de uma inspeção. Olha só. Viu? Eu estou muito feliz, porque assim, até então foi tudo teoria, né? E agora eu vou ter a honra
de participar na prática. Para quê? Para me aprimorar, para a gente entender melhor e a gente conseguir implantar esse trabalho nas construtoras. Sem falar que eu, nas construtoras, estou orientando as meninas que trabalham lá a tudo se associarem à DEPAT, a tudo fazerem cursos. Agora está vindo duas meninas de Maceió para o ENAPAT. Que legal. Na próxima semana estou trazendo elas, viabilizei os ingressos para elas vieram só com as passagens, enfim. Mas no intuito de quê? De fazer com que... Porque o nosso intuito também, Jonathan, como profissional, é fazer com que as pessoas melhorem, né? Isso, com que eles avancem na carreira. Então, vamos lá. Na assistência, eu implementei, sim, as técnicas de vistoria. Tem que ir fazer a vistoria acompanhado por um engenheiro técnico, certo? E esse engenheiro tem que estar composto daqueles equipamentos básicos. Tem que ter aquela lanterninha básica. Sim. Tem que ter o martelinho de percussão. Tem que ter os equipamentos, as câmaras termográficas, quando necessário. E tem situações que a gente precisa de parceiros, tá? Então, tem situações mais específicas, como assim, problemas de infiltração. Você tem que chamar algum parceiro para ir junto com você, que eles têm mais experiência. Então, é isso que eu passo para as equipes de assistência técnica. Não pode ir só com aquele ajudante prático que está acostumado a fazer as coisas. Uma marreta, talhadeira e já ir quebrando, né? Chega. Sim. Né? Então, tentar ser o mais assertivo possível. A gente sabe que infiltração, para mim não, né? Infiltração na construção é um dos problemas mais graves que tem, né? E aí tem infiltrações que são bem fáceis de resolver. Tem infiltrações que são mais complexas, né? Que demandam de mais tempo, que demandam de mais técnicas, que demandam de mais recursos. Aí é onde entra todos esses recursos que até no curso do VAI recomenda a gente, né? Com as câmeras, com os traçadores químicos, enfim, que aí vão nos auxiliando. É essencial, né, Jonathan? Sim. Isso que você falou sobre a água, né, a umidade ser um aí dos agentes que mais afetam as edificações, é até o que eu tenho estudado no mestrado, né, junto com a orientação aí do professor Marcos Grossi, também do professor Júlio Sabadini, que tem me auxiliado nesse processo. E a gente tem desenvolvido, na minha linha de pesquisa, na minha dissertação, trazer métodos, procedimentos práticos, e é aquilo que a gente faz no dia a dia para a identificação desses problemas de umidade. Então, como que me deparei com um problema? Tem uma parede ali, um banheiro que está com uma mancha de umidade, uma infiltração na parede. Qual o teste que eu faço? Qual a hipótese que eu levanto? Qual o caminho? Então, acho que isso vai conseguir contribuir e auxiliar para, de fato, não ter esse quebra-quebra desnecessário, né? Porque imagina que a pessoa ficou, às vezes, 3 anos esperando o empreendimento ficar pronto, ela fez a reforma, se mudou e nos primeiros meses vai ter que quebrar tudo de novo. Então... E acontece, viu? Imagino como deve ser isso, né? E eu digo muito, né? Até o Grossi fala muito sobre isso, que nunca a gente tem que ter a certeza de que é aquilo. E é muito engraçado que a equipe, eles têm certeza, minha gente do céu. Eles chegam lá, por mais que a gente diga para eles... Põe a mão no fogo, né? Ficarem calados, deixa que a gente se posiciona, mas a gente não consegue mandar na boca, né? Eu tenho certeza, doutora, que vem daqui. Eu digo, calma. Aí depois a gente chama, né? Até às vezes antes de ir para certas vistorias, olha, vocês não vão ficar calados, vocês não vão dizer nada. A gente vai só avaliar e perguntar. Depois a gente vai levantar hipóteses, né? Exatamente. Assim? Mas já chega querendo resolver, querendo ser o sabedor de tudo ali. Mas, assim, é muito importante, né? A gente como engenheiro, a gente como técnico, a gente como gestores ali, orientar como é a forma certa de validar. E nunca dizer na hora, né? Depois, vamos analisar com calma. Nesse momento, tirar bastante fotos, filmar, ver todas as possibilidades, enfim, coletar o máximo de informações possíveis. Depois, se reúne para poder entender quais são as medidas que vão tomar. E não já chegar lá quebrando tudo e desmontando tudo, que tudo isso é custo, né? Sim, exatamente. Custo e desgaste para o usuário. É como você disse.
a gente trabalha com muitos prédios novos ou reformas, né? E aí, assim que entrega, demorou ali aqueles 15 dias, aquele 1 mês, aí já começa a aparecer. Isso não é fácil, né? Então, a gente tem que saber conduzir isso de uma maneira assertiva para gerar o menos transtorno para o cliente. Espetáculo. Método MPO. Sensacional. Foram experiências, sabe, Jonathan, de 14 anos ali na prática. Quando eu comecei, eu tinha 2 telefones, o meu e o da assistência. Eu vivia louca. Era 7 horas da manhã, já começava, né? E não tinha hora, porque as coisas não escolhem dia, né? Escolhem períodos de carnaval, escolhe domingo, de noite. A tubulação estoura qualquer hora. De madrugada, antes do Natal. Né? Assim, no Ano Novo. No Ano Novo. E aí eu vivi na prática, sabe? Ali de atender o chamado, de desenvolver a abertura do chamado na mão. Era tudo na mão. Olha só. No Excel tinha que a gente ia preenchendo aquilo ali, enfim, tirava foto e fazia pedido e organizava a equipe. Então, eu vivi na prática isso. E aí, o que é que aconteceu com a Renata nesse período? Queria sair, né? Não era isso que ela queria para a vida dela, porque ela estava totalmente errada. E hoje, qual é a minha conscientização para as construtoras? Tem que ter equipe. Sim. Tá? Tem que ter aquela pessoa que recebe os chamados, que atende a ligação ou o chat do aplicativo, do sistema. Tem que ter sistema, um setor de assistência técnica. Não pode ser manual, tá? Tem que ter ali aquela pessoa que fala, que responde, que prepara relatórios, enfim, que vê mais ocorrências para no final do mês a gente fazer aquele apanhado de informações para dar melhoria para as próximas obras, né? Isso é muito importante. Essa área da assistência técnica, de fato, é um caminho que, enfim, precisa ainda muito ser melhorado, tem muitas coisas a ser desenvolvidas e precisa de pessoas assim como você, que fazem esse trabalho incrível, porque, de fato, é uma área que necessita. Mas fala pra gente, como que foi, então, dentro dessa jornada e desses 14 anos e dessa trajetória, surgiu também aí o papo de engenharia, né? Como que isso aconteceu contigo? Como que tem sido desenvolver esse trabalho frente aí, não só a questão do podcast, mas frente às redes sociais? Porque eu vejo também que muitas pessoas, elas querem atuar na área, elas querem estar ali se destacando e conseguindo novos clientes, novos contatos e tudo mais, porém tem ali um pouco de receio ou não sabe mesmo como fazer, como se posicionar, como se apresentar na internet, e eu vejo que isso é uma coisa que você faz e faz muito bem. Então eu queria até que você desse algumas dicas pro pessoal para destravar, né? E aí já deixa aqui até eu entrei nas redes sociais, eu entrei gravando podcast através de meu esposo, tá? Meu esposo criou um podcast. Na verdade, foi uma transição de carreira deles, nem ele sabia que era isso que ele queria. Ele montou um escritório, Jonathan, aleatório. Daqui a pouco, quando eu vejo, ele compra os microfones. Foi naquela época que 2021 isso, que ele assistia muito podcast, foi o boom dos podcasts. E aí, Jaelson monta um estúdio de podcast. Eu digo, menino, quem é que vai querer te assistir? Vê como são as coisas, né? Você não se dá valor, né? E aí, ele disse assim, eu vou lançar o meu primeiro episódio. Eu vou falar sobre os inconformados e você vai ser minha co-host. Eu digo, eu vou ser sua co-hoster? Aí ele você vai participar comigo. Eu totalmente insegura, Jonathan, me sentindo que eu não era capaz. Quantos monstros imaginários, Jonathan, a gente coloca na nossa mente. Como eu comentei aqui antes, eu odiava falar. Eu entrava nos lugares muda, saía calada. Se fosse para apresentar um trabalho na frente ali, na sala de aula, eu não ia. Eu fazia tudo. Eu preenchia, eu fazia cartaz, eu fazia o que fosse, mas eu não ia ali na frente apresentar um trabalho. E aí o tempo passa e Jaelson quer que eu seja co-host dele. Olha só. Para falar sobre os inconformados, eu disse, quem vai ser nossos convidados? A gente chamou um casal de amigos. Mas, resumindo, foi tão gostoso. Mas eu fiquei muito nervosa, tá?
Eu acabei esse programa com uma dor de cabeça, de tão tensa que eu fiquei assim, sabe, dura, que doeu, eu digo que doeu do fio do cabelo ao dedo do pé, de tão tensa que eu fiquei. Mas assim, se as oportunidades chegam, aquilo que a gente fala, a gente tem que abraçar. Resumindo, eu gravei o primeiro episódio com ele, gravei o segundo, gravei o terceiro. Ele já gravou mais de 300 episódios, eu não gravei os 300 todos não, tá? Mas gravei vários. E aí ele disse, chegou a hora de você montar o seu podcast. Eu digo, o meu? Aí ele criou uma logomarca, Papo de Engenharia. E ele disse, bora, vai ser nós dois. O primeiro episódio eu gravei até aqui em São Paulo. Que legal. Foi até com o Henrique Bosco. Henrique Bosco. Foi ele. Gravei também com o Felipe Lima, sempre com o Jaelson, tá? Porque eu não me sentia capaz de conduzir aquela crença ainda de criança, de adolescente. Resumindo, aí gravei um episódio com ele, 2, 3. Daqui a pouco eu já achei que eu não queria ele ali. Porque era um assunto meu e termina ele roubando a cena, porque ele é bem comunicador. E aí eu disse, chegou a hora de eu gravar sozinha. Não gostei da logo que ele fez. Ele criou uma logo azul com laranja. Não tinha nada a ver comigo, uma logo totalmente masculina. Vamos mudar tudo. Aí eu fiz um rebranding na marca. Aí continuou o nome, que o nome foi ele que deu, Papo de Engenharia. Aí eu acrescentei, com Renata Gomes. Entendeu? Aí fiz um rebranding, botei ele nos meus tons de marca. Sim. E aí eu comecei a fluir o papo de engenharia. E assim, é super gostoso. E aí eu levo profissionais do que foi interessante para essa área de engenharia, de patologia. Tive o prazer de gravar com você, que foi maravilhoso aqui em São Paulo. Lá em Maceió foi onde eu fiz as maiores gravações. Estou retomando aqui em São Paulo. A gente está reestruturando o nosso estúdio aqui. E aí eu vou retomar para conversar. E eu trago, assim, temáticas que são importantes, inclusive até gestão de tempo. Já trouxe uma pessoa que fala sobre gestão de tempos. A gente não precisa muito importante falar de gestão de tempo. Então, assim, com certeza. Eu trago a engenharia, a técnica e trago também assuntos que são pertinentes. Cotidianos, né? Do dia a dia. Que são importantes para a gente. E aí, para quem tem vergonha... Hoje, o digital... meu esposo diz muito isso. Ou você está on, ou você está off, né? Assim. E assim, exatamente. Querendo ou não, você se posiciona no digital, você está abrindo mercado. Eu lhe digo que hoje, Jonathan, eu saí da construtora como CLT agora em fevereiro, tá? Só que com ela eu já fechei o meu primeiro contrato de consultoria, que é essa minha nova área que eu estou atuando. Você acredita que através das minhas redes sociais eu já fechei uma segunda construtora? Já estou para fechar a terceira, que me acharam nas redes sociais. Se eu não tivesse nas redes sociais, como era que iriam me achar? Então, assim, a gente não tem que ter medo, a gente tem que começar. E os primeiros vídeos, não se assista, não. Simplesmente grave e coloque. E se você gravar um e não gostar, grava o segundo, grava o terceiro, grave 30. Com certeza. E pegue um ali, bote. E não se cobre. E porque, olha, a gente não é tão importante como a gente pensa que é. E nem todo mundo está olhando para a gente como a gente pensa que está. Enfim, e às vezes a gente deixa de evoluir. A gente, às vezes, deixa de crescer por conta de achismos que aquilo ali só está na nossa mente. Então, assim, é começar e ir. Isso é muito legal porque às vezes a gente não imagina, né, e a proporção que as coisas elas tomam. E às vezes a gente fica com esse sentimento, mas será que é pra mim? Mas eu não sou capaz de fazer não isso. Tem tanta gente melhor do que eu. Mas algo que o Felipe sempre fala, ele fala, o mundo não é dos melhores, é de quem faz. De quem faz. E a gente tem se esforçado, a gente tem feito, tem dado a cara a tapa. Claro, a gente vai errar, vai acertar, mas sempre vai ter ali a vontade. Isso que você falou até no começo, olha, eu não sabia fazer aquela atividade, mas eu vou me esforçar. Eu posso não ser a melhor, mas eu vou ser a mais esforçada para aprender e entregar o meu melhor com aquilo que eu posso fazer. E é o que a gente fala também muito sobre você trocar a perfeição pela excelência. Que a excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, né? Então, de fato, é esse o caminho. Eu fico muito feliz. Para mim,
tenho aqui a honra de ter você comigo, é uma referência de verdade, porque você é uma pessoa que inspira isso, que vive no seu dia a dia, não é um personagem, né, que a gente estava conversando, é quem você é. E isso é muito legal. Eu queria até que você aproveitasse agora esse momento para dar o seu recado final. Foi um bate-papo muito incrível, espetáculo. Se deixasse aqui, eu queria ficar o dia inteiro. Quero já te convidar para gravarmos outras vezes também, falarmos mais sobre assistência técnica, sobre podcast, sobre a vida. Isso é muito importante. Parabéns por tudo que você tem desenvolvido. E vamos que vamos, como diz o Felipe. Pois é, quero te agradecer por ter tido a oportunidade aqui de passar um pouco da minha experiência. Fiquei muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho. Você está um rosto maravilhoso. Com certeza você me inspirou também, me ensinou que a vida é isso, né? Ninguém sabe de tudo, ninguém sabe mais do que o outro. A gente é uma troca. E o que eu quero falar aqui para todos vocês que estão nos escutando é que, assim... se vocês têm um sonho, se vocês têm um desejo no coração, persiga, faça. Olha, eu vou dizer a vocês, eu tinha um sonho de me tornar consultora, de me tornar mentora. E em alguns momentos eu achei que eu poderia não ser capaz. Mas, olha, só foi eu dar um passo. Só foi eu me posicionar só foi eu me preparar que chegou para mim o que tanto eu queria. E assim, e rápido. Tá? Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é: se capacite, não deixe de se capacitar e se posicione. E não tenha medo e não se ache que você não é capaz, porque você é capaz de conseguir aquilo que você quer. Espetáculo. E onde o pessoal te encontra? Fala aí. Tá. Então, eu tenho as minhas redes sociais, que é renatagomes.eng. Lá é o meu canal do Instagram, onde eu falo muito sobre a importância da assistência técnica, né? Sobre o meu trabalho de consultoria. E se você tem interesse de atuar nessa área de assistência técnica de construtoras, que é uma área muito promissora, o mercado está carente de profissionais para atuar nessa área. Você me segue lá, fala comigo lá no meu direct, que eu terei o maior prazer de te ajudar, de te orientar e dar as diretrizes para você ser um excelente profissional nessa área. Isso aí. Acompanhe o Tal Que Vai, acompanhe o Papo de Engenharia, destrava, vamos que vamos e só vai. Valeu, pessoal. Até a próxima.